Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe. Minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Bom dia a todos, que alegria estarmos juntos novamente para vivenciarmos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Que bom, que alegria recebermos a graça de estarmos mais um dia vivos, de estarmos mais um dia vendo todas as coisas que Deus preparou para nós em nossa vida. Iniciemos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia, nos unindo como filhos e filhas de Deus, como irmãos e irmãs que professam a mesma fé, através do sinal da Santíssima Trindade, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos pedindo a presença do Espírito Santo em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Irmãos e irmãs, nesta terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, onde estamos vivendo a 32ª semana do tempo comum, a Igreja hoje celebra a festa dedicada à Basílica de São João Latrão, a Basílica considerada mãe e cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João de Latrão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino. Ela é a catedral do bispo de Roma, ou seja, do nosso Papa. E os templos de pedras sempre são em nossa vida um sinal da presença de Cristo e da presença dos seus fiéis. O Evangelho de hoje nos oferece, o Evangelho trazido para a nossa reflexão de hoje está em João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. E eu convido você, meu irmão e minha irmã, com muita atenção, ouvirmos juntos o que o evangelista nos relata hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os campistas nas suas bancas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos campistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agires assim? Jesus respondeu: destruí vós este templo, e em 3 dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é interessante esse trecho que João nos relata no seu evangelho de hoje, dentro da festa da Basílica de São João Latrão, onde vemos Jesus cuidando do templo. Essa atitude que é relatada aqui hoje nada mais é do que Jesus cuidando do templo material, cuidando da casa que simboliza a presença de Deus no meio dos homens através desse templo material, onde deveria ser um lugar de serenidade, de reflexão, de paz, de unidade, se estava se tornando ali um comércio onde existia a concorrência, onde existia as falcatruas, onde existia as sonegações, enfim, um lugar completamente inadequado para estar se exercendo essas duas coisas. O comércio ilegal, muitas vezes ali, e feito de maneira fora da lei, de uma certa forma, e também um lugar que serviria de oração, de oferta de sacrifícios, de agradecimentos, enfim, de busca de paz interior através da fé de todas aquelas pessoas que ali buscavam a Deus. Então Jesus se revolta com tudo aquilo que estava acontecendo, porque muitas vezes nós nos deparamos nos dias de hoje ainda situações parecidas com essa, onde as pessoas abusam e aproveitam da fé alheia para ganharem dinheiro, para se enriquecerem, para muitas vezes até lograr esses fiéis, de certa forma, oferecendo benefícios que não cabe, às vezes, a ser comercializado. Nós vemos piadas, vemos bastante fatos interessantes em muitas igrejas e dentro da nossa igreja católica também, muitas vezes relatos parecidos, onde as pessoas deixaram o significado espiritual do sacrifício individual de cada um e passaram a se preocupar em oferecer coisas materiais para os fiéis, dizendo que isso ajudaria a salvar isso, ajudaria a curar aquilo, e no entanto o que salva e o que cura é só a palavra de Deus, é só a presença de Jesus na vida de cada um de nós. Então Jesus ali se revolta e declara que se eles derrubarem aquele templo, ele reconstruiria em 3 dias. Lógico que todos ficaram abismados, porque todos nós, inclusive nos tempos de hoje, com toda a tecnologia, com todos os recursos que nós possuímos, qualquer construção leva um prazo determinado para fazer. Não conseguimos fazer coisas grandes do dia para a noite. Não conseguimos fazer coisas grandes com 30 dias, 40 dias. Às vezes vai anos e nós conseguimos. Então Jesus deixa essa incógnita para eles, que eles começam a ficar perturbados. Como ele pode fazer isso se o nosso templo demorou 46 anos para ser construído e ele vem dizer que agora em 3 dias ele consegue construir? No entanto, eles não entendiam ainda o que Jesus estava revelando ali. Mas eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus estivesse falando realmente daquele templo, você acreditaria, teria fé que Jesus tem o poder de levantar aquele templo em 3 dias novamente? Jesus nos garante e nos afirma que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos fazer coisas incríveis neste mundo. Nós teríamos o poder de realizar obras maravilhosas neste mundo. Agora, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o próprio Deus que desce em forma humana para resgatar os seus filhos. Será que Jesus teria esse poder de reconstruir esse templo? Eu falo por mim que eu acredito que sim. Eu acredito que Jesus quisesse, eles poderiam derrubar o templo material ali, que eles estavam se referindo, e Jesus reconstruiria. No entanto, Jesus estava ensinando a eles que o templo maior, que a igreja maior, está no coração de Deus, está na fé dos seus fiéis, voltada para o Criador que tanto lhes ama. Então nós devemos entender que toda a igreja
que nós dizemos ser o nosso templo, é necessário em nosso meio para sempre estar sendo lembrado que Deus está presente no meio da nossa comunidade. Mas só este templo não trará a salvação a ninguém. Se nós não buscarmos a oração conjunta com os nossos irmãos, não buscarmos a comunhão da palavra, não buscarmos a comunhão do corpo e sangue de Cristo Eucarístico em cada missa, em cada celebração, de nada adianta nós termos uma igreja bonita em nossa comunidade. Nós aqui em Borrasópolis estamos em fase final já da nossa reforma da igreja, e nós vemos e acompanhamos o tempo que tem demorado a reforma desta igreja. Então por aí nós imaginamos a dificuldade que é para as mãos humanas construir um templo para louvar e adorar o seu Deus. Mas para Deus isso é fichinha, isso é moleza, e tudo vai acontecer dentro do tempo que Deus estipula para nós. Então por isso devemos ter fé em Jesus, ter fé nas suas palavras e buscar sempre andar em seus caminhos, para que nós possamos sempre estar alcançando os objetivos de Deus em nossa vida também. Maria, nossa mãe, nos deixou o maior exemplo, nos deixou a clareza de que tudo é possível se nos entregarmos de corpo e alma e coração nos braços de Deus, o nosso Pai que nos criou. Busquemos pela sua intercessão, agirmos como nossa Mãe da Misericórdia, agirmos também como os nossos santos e santas, e busquemos construir esse templo de Deus em nosso coração. Porque toda a igreja precisa ser renovada, toda a igreja precisa ser reformada, mas a igreja são os seus fiéis, a igreja são os filhos e filhas de Deus. O templo é um prédio material onde nos auxilia a lembrar e nos reunir para louvar e agradecer a Deus. Mas se o nosso coração também não estiver renovado, também não estiver reerguido, baseado na fé e no amor de Deus, nós não conseguiremos atingir a nada neste mundo. Olhemos, reflitamos sobre isso e busquemos mudar a nossa atitude em relação a Deus, a nossa fé e a vivência em comunidade com os nossos irmãos. Meu irmão e minha irmã, convido você neste momento a rezarmos juntos agora a oração que Santa Faustina fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado pela sua companhia. Não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais, em seus grupos de amigos, em seus grupos de familiares, este nosso projeto de evangelização, para que você também esteja auxiliando a construção da Igreja de Deus, a construção do templo de Deus no coração da nossa comunidade. Fiquemos todos com Deus e peçamos que, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, Ele, que é nosso Pai Todo-Poderoso, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da